Olá! Hoje a gente vai dar um mergulho rápido numa passagem do 6º capítulo de Marcos. É uma passagem curtinha, mas olha, com uma força imensa. A gente vai explorar a diferença que existe entre só ver Jesus e realmente reconhecer quem ele é. E a ideia central é essa aí. Quando a gente de fato entende quem é Jesus, a reação quase que instintiva é querer chegar mais perto, e com fé. A história que a gente vai ver agora mostra isso de um jeito brilhante. Beleza, então vamos situar a cena. Jesus e os discípulos tinham acabado de chegar na região de Genazaré. E pensa só no que tinha acontecido um pouquinho antes. A multiplicação dos pães e depois Jesus andando sobre o mar. Ou seja, o palco estava montado para algo grandioso acontecer. E é aqui que a história ganha um ritmo assim impressionante. Assim que Jesus bota o pé para fora do barco, o povo reconhece ele na hora. E esse reconhecimento é o que vai dar partida em tudo que vem a seguir. E cria um contraste enorme com a confusão que estava na cabeça dos discípulos. Esse contraste é fascinante. De um lado, você tem os discípulos, que viram tudo de pertinho, mas ainda estavam confusos, com o coração endurecido, como o texto diz. Do outro lado, a multidão, que, movida pela necessidade, pela dor, tinha uma clareza absurda de quem poderia ajudar. E aqui está o pulo do gato. A fé daquela multidão não veio de um estudo profundo de teologia, não. Ela nasceu de uma percepção muito clara da própria necessidade e de reconhecer que ali, na frente deles, estava a solução. Simples assim. A partir desse reconhecimento, a cena simplesmente explode em atividade. A fé daquela galera não era uma fé passiva, parada. Ela se transformou na hora numa ação cheia de energia. E o ritmo da história acelera junto. Repara só nessa sequência. Primeiro, o reconhecimento. Pá, bateram o olho e sabiam. Depois, a ação. Eles correram, não andaram, não foram ver qual era. Eles correram. E, por fim, o propósito. Levar os doentes até ele. É um senso de movimento, de urgência e, acima de tudo, de uma expectativa gigante. A fé estava ali, em cada passo apressado. E agora a narrativa dá uma acalmada. A gente sai dessa correria e vai para o clímax da história. Aquele momento mais íntimo, de conexão, o momento em que a fé encontra o poder de um jeito que dá para sentir, sabe? É muito importante a gente notar que esse pedido para tocar em Jesus não surgiu do nada, não era uma superstição. O texto, na verdade, conecta a gente com uma história anterior, a da mulher com hemorragia. As pessoas já tinham ouvido falar que um simples toque no manto dele podia mudar tudo. E aqui está o pedido, cheio de humildade, cheio de esperança. Ninguém pede uma audiência particular, um ritual complicado, nada disso. Era só a chance de tocar, nem que fosse só na beiradinha da roupa dele. É uma fé simples, direta e ao mesmo tempo desesperada por uma solução. E a resposta é absoluta. O texto faz questão de enfatizar. Todos quantos o tocavam. Não foram alguns, nem a maioria. Foram todos. A cura era completa para quem se aproximava com fé. Isso mostra que o poder e a graça de Cristo ali não tinham limite. Então, o que a gente tira desse evento, que foi tão rápido, mas ao mesmo tempo tão profundo? Vamos dar uma olhada nas verdades que essa passagem nos mostra. Basicamente, são 3 grandes verdades, né? Primeira, a fé muitas vezes vem antes do entendimento completo. As pessoas sabiam que precisavam de Cristo, mesmo sem entender todos os mistérios. Segunda, o reino de Deus é radicalmente acessível. Não precisava ser um especialista, bastava ter fé. E terceira, a graça de Cristo é superabundante. Tinha cura para todo mundo que o buscou. Agora, a história meio que se vira para a gente, como um espelho, e ela nos deixa algumas perguntas. A primeira é essa: será que só o reconhecimento intelectual, só saber quem Jesus é, já basta? É possível saber tudo sobre ele e, mesmo assim, se manter a uma distância segura? A multidão não ficou esperando um convite formal, eles correram, e isso faz a gente pensar. Qual é a nossa atitude? É de correr em direção a ele com essa mesma urgência? Ou é de ficar esperando o momento perfeito, as circunstâncias ideais, que, vamos ser sinceros, talvez nunca cheguem? E aqui vem a pergunta final. A fé daquelas pessoas era visível, dava para ouvir, era puro movimento. Ela fez com que eles agissem. E para nós? A fé é algo que fica guardado na mente ou é algo que se traduz em ação, que nos coloca em movimento na direção de Cristo? E a gente termina com essa verdade fundamental. Reconhecer é o começo da jornada, mas é a aproximação, é o ato de estender a mão com fé que realmente libera o poder que transforma a vida. Essa é a grande lição que a multidão em Genezaré nos deixou.